Nosso assunto agora é operações com conjuntos. O que é um conjunto? Um conjunto representa uma coleção de objetos. Esses objetos podem ser números, podem ser pessoas. É o conjunto de todos os brasileiros, é um conjunto de pessoas. É o conjunto dos números naturais menores que 10. Então, vai ser do 0 ao 9, né? É um conjunto numérico. O conjunto pode ser finito, pode ser infinito. Em geral, nós nomeamos os nossos conjuntos com letras do nosso alfabeto, letra maiúscula, conjunto A, conjunto B, conjunto M. Um elemento é um componente do conjunto. Ele está dentro do conjunto, ele faz parte do conjunto. Quando nós trabalhamos com elemento e conjunto, se eu vou relacionar elemento e conjunto, eu uso a palavra pertence, o símbolo matemático pertence, que é assim, olha. Isso é pertence. Então, quando eu vou falar o número 1, ele pertence ao conjunto dos naturais. Então, eu uso esse símbolo de pertence. Quando a gente vai trabalhar com conjuntos, relacionar conjunto com conjunto, aí eu digo está contido. Eu digo, o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos reais, porque o conjunto dos naturais é um conjunto pequeno dentro de um maior. Elemento com conjunto usamos pertence. Aqui tem um diagrama que representa 3 conjuntos. Nós não temos os elementos, apenas o diagrama mostrando como fica a união e a intersecção entre eles. Aqui eu tenho o conjunto A, B e o conjunto C. Aqui nesse lugar verdinho, aqui olha, representa aqui a intersecção entre A, B e C. Então, os elementos que ficarem nesse espaço são elementos que pertencem aos 3 conjuntos. Que intersecção é quando pertence a todos os envolvidos. No caso aqui são 3, A, inter B, inter C. Aqui nesse cor de rosa estão os elementos que pertencem ao conjunto A e B, A intersecção com B. No amarelo, os que pertencem aos 2, B e C. E aqui, os que pertencem ao conjunto A e conjunto C. Então, quando nós falamos de união e intersecção, a gente tem que pensar nisso. União, nós vamos juntar todos. Intersecção, a gente vai ver o que pertence aos 2. Intersecção entre A e B é elemento que pertence a A e pertence a B. União de conjunto. A união dos conjuntos A e B é um conjunto de todos os elementos de A e de B. Então, aqui eu tenho um exemplo. O conjunto A tem os elementos 0, 1 e 3. O conjunto B, 3, 4 e 5. A união, eu vou juntar tudo. Então, vai ser 0, 1, 3, 4 e 5. Observem que o 3, ele apareceu no primeiro e no segundo. Mas nós usamos uma única vez, porque ele é o mesmo elemento. Então, nós vamos unir. Eu vou juntar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Aí eu vou ter uma união. E nós indicamos a união com esse U maiúsculo, né? Isso daqui é a união. A intersecção a intersecção entre A e B são elementos que pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Então, eu tenho aqui um exemplo. Conjunto A. 1, 2, 3, 4 e 5. E o conjunto B, 0, 1, 2, 7 e 8. Então, eu vou aqui circular os elementos que estão nos 2 conjuntos. O número 1, ele está no conjunto A e ele está no conjunto B. O número 2 também está no conjunto A e também pertence ao conjunto B. Então, a intersecção com B vai ser 1 e 2, que são os 2 elementos que eu percebi que estão nos 2. Está no A, está no B. Aqui eu dei um outro exemplo. O conjunto A é formado pelas vogais A, E, I, O, U. E o conjunto B, 1, 2, 3 e 4. Qual vai ser a intersecção? Não existe intersecção nesse caso, porque o primeiro conjunto é formado pelas vogais. O segundo conjunto é formado por números. Então, nós não temos intersecção. Nesse caso, a nossa resposta vai ser conjunto vazio. Diferença de conjuntos. A diferença entre os conjuntos A e B é o conjunto de todos os elementos que pertencem ao conjunto A
e não pertencem ao conjunto B. Então, A menos B é elemento do A que não está no B. Então, aqui eu tenho A, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O conjunto B, 4, 5, 6 e 7. Eu tenho 3 elementos, que é 1, 2 e 3, que são os números 1, 2 e 3, que eles são do conjunto A, mas eles não estão aqui no conjunto B. Então, esses 3 elementos formam o conjunto de A menos B. É a diferença. Vamos ver isso em exercício. Considerando os conjuntos, conjunto U, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, o conjunto A, 1 e 2, o conjunto B, 2, 3 e 4, o conjunto C, 4 e 5, determine. Eu quero a união do conjunto U, na união não, a diferença do conjunto U menos o conjunto A, eu quero a união do B com o C e depois a intersecção disso. Então, vamos começar com a união, a diferença entre o conjunto U e o conjunto A. Então, vamos ver. O conjunto U está aqui e o conjunto A, número 1 e 2. 1 e 2, ele está no primeiro conjunto, está no segundo, tá? Então, eu quero os elementos do U que não estão no A. Então, vamos tirar apenas 1 e 2. 0, 3, 4, 5 e 6. Esta aqui vai ser U menos A. Agora, intersecção com B unido com C. B e C, 2, 3, 4, 4 e 5. Então, união é tudo. 2, 3, 4 e 5. Olhem bem que o número 4 repete, a gente usa uma única vez. Agora, eu quero a intersecção entre esses dois conjuntos. 0, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4 e 5. Vamos ver o que repetiu. O número 3, o número 4 e o número 5. Então, a nossa resposta será 3, 4 e 5. Então, nós fizemos aqui. Primeiro, nós usamos a diferença, depois eu usei a união e, por último, a intersecção, usando essas regrinhas, as definições que nós vimos nas telas anteriores. Sendo A 3, 4, 5, 6 e 7, o B 5, 6, 7, 8 e 9, determine a união com B. Eu quero unir o A e o B. Então, vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olhem que esse conjunto B, ele tem 3 pontinhos. Isso indica o quê? Que ele vai até o infinito. Então, se é uma união, essa aqui também vai até o infinito. Então, esse conjunto que está unindo o conjunto A com o conjunto B, ele vai ser um conjunto infinito, porque se aqui tem 3 pontinhos, não significa que não acabou no 9. Ele vai continuar. Então, nós vamos ter os elementos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e continua infinitamente. Agora, nós vamos ver qual é a intersecção entre A e B. 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, vamos ver aqui, número 5 é um que repete, o número 6, o número 7. 5, 6 e 7. Então, a intersecção será 5, 6 e 7. Considerando que A união com B, aqui já foi dado o resultado. A unido com B são esses elementos, do 1 até o 8. A intersecção com B, 4 e 5. Intersecção significa o quê? Que pertence ao A e pertence ao B. A menos B, 1, 2, 3. A menos B significa o quê? Que são elementos do A que não estão no B. Determine o conjunto B. Bem, eu não sei aqui qual é o conjunto B. Então, com essas informações que eu tive do meu problema, eu vou descobrir quem é o conjunto B. Eu já sei que o 4 e o 5 pertencem ao conjunto B. Por quê?
Porque se ele está na intersecção, esses dois elementos estão na intersecção, significa que pertence a A e pertence a B. Então, já encontrei dois elementos. Falta o resto. 1, 2 e 3 são elementos do A que não estão no B. São esses daqui, ó. Tá? Eles estão... A união não é tudo, a união é A e B. Elemento de A e elemento de B. Se esses três elementos são do conjunto A e não são do conjunto B, o que sobra para o conjunto B? 4, 5, 6, 7, 8. Certo? E com isso nós encontramos o nosso conjunto B. Foram dadas algumas informações e nós chegamos no resultado que a gente queria, que era o conjunto B. Se A é 1, 2, 3, 4 e 5, B 2, 3 e 7, C 2, 4 e 6, determine. Eu quero a união, eu quero a intersecção e depois nós vamos achar A união com B, B união com C e a intersecção entre eles. Então vamos começar aqui. A união com B. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem o 2 e o 3, mas tem também o 7, o 2 e o 3 pertencem aos dois, que nós vamos colocar no resultado da letra B. Então, letra B, eu quero A inter B. O que é A inter B? É o que aparece no A e no B, 2 e 3. Agora, nós vamos fazer A união com B, inter B união com C. A união com B eu já tenho pronta, vou só copiar. 4, 5 e 7. A união com B. Intersecção, agora vamos ver B união com C. Cadê o B e o C? O B está aqui, 2, 3 e 7, 2, 4 e 6. Se eu quero a união, então 2, 3, 4, 6 e 7. O elemento que repetiu foi o número 2 e eu usei ele uma única vez. Agora, nós vamos fazer a intersecção desses dois conjuntos. Vamos ver o que repetiu. Apareceu no primeiro conjunto, apareceu no segundo. 3 também. O 2, o 3, o 4, o 7. Então, nós temos os elementos 2, 3, 4 e 7. Esses 4 elementos pertencem ao conjunto, ao primeiro conjunto e ao segundo conjunto. Agora, A menos B. A menos B é o que pertence a A, que não pertence a B. É o que está no A e que não está no B. O A, 1, 2, 3, 4, 5 e B, 2, 3 e 7. 2 e 3 está no A, está no B, não me serve. O 7 também é só do B, não me serve. Então, nós vamos ficar com 1, 4 e 5. 1, 4 e 5 são os elementos que estão no A, mas que não pertencem apenas ao A, não pertencem ao conjunto B. Bem, essa parte de conjunto nós estamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham aprendido. E vamos fazendo mais exercícios, sempre estudando um pouco mais, sempre aprendendo um pouquinho mais, certo?